Eu sempre digo, quando surgir uma tempestade na tua vida, você precisa ter um discernimento dado por Deus. Se essa tempestade foi você mesmo que atraiu para a sua vida, se essa tempestade está sendo causada pelo diabo, ou se essa tempestade é algo natural, porque existem na Bíblia pelo menos 5 tipos de tempestades, mas eu quero falar apenas sobre 3. Eu quero falar sobre a tempestade que você atrai, a tempestade que o diabo proporciona e a tempestade que Deus permite para te abençoar. São 3 tipos de tempestade. E ao finalizar este culto, eu gostaria que você saísse daqui pensando e refletindo qual é a tempestade que você está passando e por que ela veio sobre a tua vida. Tudo que você está passando tem uma causa. Tudo que você está passando tem um propósito. Ou é Deus te provando, ou é o diabo te perturbando, ou foi você que atraiu. Então você não pode ficar perdido no meio da prova, sem saber por que está passando por ela. Você precisa pedir a Deus entendimento e discernimento. Por que você está passando, para que você está passando e qual será o desfecho final. Qual é o primeiro tipo de tempestade que pode acontecer em nossa vida? É a tempestade que nós mesmos atraímos. É a tempestade que veio sobre a minha vida devido às minhas atitudes, devido às minhas escolhas erradas. Há pessoas que estão enfrentando certos tipos de tempestades em suas vidas, exatamente porque tomaram decisões erradas, exatamente porque essas tempestades foram atraídas por você mesmo. Qual exemplo bíblico nós temos? O profeta Jonas. Por que Jonas estava passando por aquela situação tão terrível? Porque a Bíblia vai dizer que Jonas, ele recebeu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele foi direcionado por Deus para uma determinada missão, mas Jonas negligenciou. A Bíblia vai dizer que Deus disse assim: Jonas, levanta-te e vai pregar a cidade de Nínive. E Jonas se levantou, diz a Bíblia, até parece que ele atendeu o chamado de Deus. Jesus contou uma parábola de um pai que chamou os filhos para ir trabalhar na vinha. E diz a parábola que um dos filhos disse para o pai: eu vou, e não foi. O outro disse: eu não vou, e foi. Não é errado você dizer que não vai. O errado é você dizer que vai e não ir. O errado é você dizer que vai fazer e não faz. Ou pior ainda, é quando você se omite. Você nem diz que vai e nem diz que não vai. Aparentemente parece que você está indo, só que você não está indo. Aparentemente parece que você está fazendo, mas você não está fazendo. Aparentemente parece que você é, mas você não é. Jonas não respondeu nada. Jonas não disse sim, mas também não disse não. Ele simplesmente se levantou como se fosse, e chegando lá em Jope, ele pega um navio. Só que o navio que ia para Nínive era à direita. Jonas pega o navio para Tarsis, à esquerda. Então, a primeira desobediência de Jonas foi pegar a direção errada. A primeira desobediência de Jonas foi Deus dizer para ele: vai para a direita, e Jonas vai para a esquerda. O segundo erro de Jonas foi o medo, a falta de fé e a insensibilidade. Por que medo? Porque a cidade de Nínive era uma cidade de homens maus. Então Jonas teve medo de ir pregar em Nínive, ser perseguido e talvez até morto pelos moradores daquela cidade. Então ele teve medo. Isso foi falta de confiança, isso foi falta de fé. Porque se Deus te mandar ir, pode ter certeza que Deus, ele se garante. Se Deus mandar você ir, pode ter certeza que ele vai com você. Ele vai quebrando as muralhas, ele vai abrindo o caminho, ele vai onde você for. Se Deus mandou, não precisa você ficar com medo. Pode ir, que Deus está junto. E Jonas também errou por não dar ouvidos à voz de Deus. Irmãos, essa questão de não dar ouvidos à voz de Deus, é por isso que o mundo está do jeito que está. Alguém perguntou para mim: quem foi que errou? Adão por dar ouvidos à voz de Eva?
ou Eva por dar ouvidos à voz da serpente. Adão e Eva pecaram, não é porque Adão deu ouvidos à voz de Eva, e nem porque Eva deu ouvidos à voz da serpente. Ambos erraram porque não deram ouvidos à voz de Deus. A gente tem que parar de transferir culpa um para os outros. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós atraímos tempestades para as nossas vidas. Quando nós não ouvimos a voz de Deus e colocamos em prática, nós atraímos ventos para a nossa vida, nós atraímos problemas para as nossas vidas. E tem mais: Deus mandou a tempestade no barco em que Jonas estava. Essa tempestade não atingiu apenas Jonas, a tempestade atingiu o barco e todos os que estavam nele. Preste muita atenção, amados irmãos. Quando nós negligenciamos o chamado, quando nós negligenciamos a voz de Deus, as tempestades que virão sobre as nossas vidas podem prejudicar pessoas que não devem nada na história, pode prejudicar pessoas que estão ao teu redor, pode prejudicar pessoas dentro da tua casa. E você vai perguntar agora: quais são os prejuízos, professor Ronaldo, que eu posso causar na vida das pessoas ao meu redor quando eu fujo do propósito de Deus? Número 1, a Bíblia diz que aqueles homens do navio jogaram fora todos os seus bens. Gustavo, a cidade de Tarsis era uma cidade de mercado, de negócio. Os homens desse navio, pastora Cida, eles tinham trabalhado meses e anos juntando prata e ouro, juntando tesouro para ir negociar na cidade de Tarsis. E agora, por causa da irresponsabilidade de um só homem, eles perdem o ouro, eles perdem a prata, eles perdem as fazendas, eles perdem todos os bens por causa de um homem só. Existem muitas pessoas que estão fazendo outras pessoas ao seu lado sofrer, sem a pessoa dever nada. Há pessoas que atraíram tempestades para a sua vida, e essa tempestade está atingindo a esposa, está atingindo o esposo, está atingindo os filhos, está atingindo a igreja, está atingindo os vizinhos. Pessoas que estão dentro da tua casa, que já perderam a saúde emocional por tua causa, perderam batalha espiritual por tua causa, perderam dinheiro por tua causa, perderam bens. E quando um perde, o outro sofre junto. Então Jonas levou todos aqueles marinheiros a perderem os seus bens, perderam tempo. Ei, Deus não criou você para fazer ninguém sofrer, não. Deus não criou você para você fazer as pessoas chorarem. Deus criou você para ser bênção. A sua vida tem que ser um canal de bênção para o seu pastor, para a sua pastora, para o teu vizinho, para a tua vizinha, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu pai, para a tua mãe. A tua vida, ela não pode ser motivo de maldição. A tua vida, ela não pode ser motivo de tristeza, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico na vida de outras pessoas. Cai na real. Deus te criou para você ser bênção, para você proporcionar às pessoas alegria, paz, harmonia, felicidade e, acima de tudo, a presença de Deus. Deus te criou para isso. Olha aqui, ó. Imagina duas pessoas dentro de uma casa. Aí uma é economista e a outra só deve duas pessoas. Só Deus e o mundo. E a mulher está dizendo para ele: meu bem, vigia. Tu para de fazer conta, tu para de comprar fiado, tu nem terminou de pagar a loja lá do irmão João, já está comprando isso aqui, tu vigia. E aí o cara ignorante: quem é que trabalha aqui, é eu ou é você? De quem é o dinheiro? É meu ou é seu? E aí depois quebra a cara, entra no prejuízo, e a coitada da irmã vai sofrer junto. Dá vontade dela dizer para ele depois assim: não te avisei? Dá vontade de não dar, irmãs. Quem avisa, amigo Escute ela, mas escute com atenção,
Porque quando ela te dá um conselho, é porque ela já está visando um sofrimento lá na frente, teu e dela também. Presta atenção de quem está do teu lado. Preste atenção das pessoas que estão ao seu lado. E você precisa, como diz Robert Greene no livro As 48 Leis do Poder, você precisa evitar o azarado. Você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Você precisa se afastar de pessoas que não somam em nada na tua vida. Você precisa separar quem é bode e quem é ovelha, porque até Jesus vai fazer isso. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Você precisa entender que há pessoas que você vai ter que andar com elas de mão dadas, segurando a mão, orando por ela, abraçado com ela, mas vai ter pessoas que você vai ter só que orar por ela, porque se você se juntar a ela, você vai se dar mal. Aprenda isso. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele que é companheiro dos sábios se tornará sábio, o companheiro dos tolos acabará mal. É bíblico isso aqui. E tem mais: quando você quer ajudar um lascado sem saber porque ele se lascou, você termina se lascando também. Porque às vezes a pessoa está lascada de tanto lascar os outros, aí você vai ajudar essa pessoa e vai terminar se afundando junto com ela também. Então você precisa entender isso. Tem pessoas, presta atenção aqui, ó. Tem pessoas que foi Deus que colocou na prova. Tenta tirar essa pessoa da prova, você vai para o lugar dela. Tem pessoas que foi Deus que fechou as portas financeiras. Tenta ajudar essa pessoa financeiramente, que as portas vão se fechar para você também. Tem pessoas que estão se afundando devido às suas más escolhas, às suas más decisões, e você vai querer ajudar essa pessoa, você vai afundar junto com ela também. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Quem você está ajudando? É uma pessoa que realmente está precisando de ajuda, ou é uma pessoa que atraiu tribulações e problemas para a sua vida, e ela que tem que se virar com Deus? Tem que ter esse discernimento, porque senão você pode a qualquer momento se arrebentar. É bíblico isso aqui. E não foi só Jonas que levou aquele barco a sofrer uma tempestade. Eventos mais recentes. Quem nunca ouviu falar do Titanic? O Titanic afundou, sabe por quê? Porque um homem ignorou 6 sinais. Tem iceberg aí de gelo na frente, diminui a velocidade do navio. Foram 6 sinais, ele ignorou todos. Resultado: Titanic bateu no iceberg. Quem morreu? Só ele? Mais de 1.500 pessoas. Pessoas inocentes pereceram por causa da irresponsabilidade de um homem que não deu ouvidos aos sinais que ele havia recebido. Pessoas ao teu redor podem morrer se você não der ouvidos aos sinais que Deus está te dando. Preste atenção aos sinais, às profecias, aos sonhos e às revelações, porque lá no livro de Amós está escrito: Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus sempre vai falar alguma coisa. O que você está passando agora, pensa só um minuto aí. Essa luta que você está passando, é Deus te provando? Ou foi você que atraiu? Segundo tipo de tempestade que pode acontecer em nossa vida é a tempestade proporcionada pelo diabo. Agora, se tem alguém nesta noite que de vez em quando Deus te usa para profetizar, para pregar, para cantar, para entregar mensagem para alguém. Se você tem um ministério na igreja de louvor, de pregação, de liderança, essa mensagem é para você. Se você é um instrumento nas mãos de Deus, então presta atenção para o que eu vou te falar agora. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 25, que nós lemos nessa noite, Jesus estava no barco com os discípulos. De repente veio uma tempestade ferrenha, uma tempestade muito grande. O barco começou a se encher de água. Os discípulos ficaram apavorados e foram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo. Quando Jesus acorda, diz a palavra que ele não mandou o vento se aquietar. Nessa tempestade,
diz a palavra que Jesus repreendeu o vento. Qual é a diferença? Na outra tempestade, Jesus ordenou que o mar se acalmasse, Jesus ordenou que o vento se aquietasse, mas nessa aqui, Jesus se levanta e diz a Bíblia que ele repreendeu. Se Jesus nessa tempestade repreendeu o vento, então não era uma tempestade natural. Se Jesus repreendeu o vento, era uma tempestade maligna, era uma tempestade causada pelo diabo. Sabe por que Jesus repreendeu? Porque nessa viagem aqui de Mateus, capítulo 8, diz a palavra que Jesus estava indo para uma aldeia chamada Gadara, libertar o endemoniado gadareno. E o diabo sabia que do outro lado havia pessoas endemoniadas, e Jesus chegando naquela aldeia, Jesus chegando naquela vila, os capetas tinham que ir embora. Jesus chegando ali, os oprimidos iriam ser libertos. Jesus chegando ali, os enfermos seriam curados. Jesus chegando ali, os perdidos seriam achados. Então Satanás, ele se levanta nessa tempestade, mas Jesus, com toda a autoridade, repreende toda a força maligna que havia no vento, toda a força maligna que havia no mar. Há uma grande calmaria, e quando eles chegam do outro lado, os demônios que estavam no mar agora entram no gadareno. Agora é Jesus que vai ao encontro do gadareno e diz: sai dele, Satanás, sai, legião de demônios, porque nós sabemos que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então entenda, antes de Jesus chegar em Gadara, antes de Jesus libertar aquele homem, primeiro ele enfrentou uma tempestade. Entenda, sempre que Deus te der uma missão, você vai enfrentar alguma tempestade primeiro. Sempre que Deus te chamar para fazer alguma coisa na obra, você vai enfrentar uma tempestade primeiro, porque o diabo não vai deixar barato, ele não vai ficar quieto. Todas as pessoas que são chamadas por Deus, que tem uma disposição de fazer a obra de Deus, tem que estar preparada para a oposição, tem que estar preparada para os levantes. É bíblico isso aqui. Quando Davi, ele se dispõe em lutar contra Golias, a Bíblia diz que ele enfrentou 3 tipos de oposições. A primeira, ele enfrentou os seus irmãos, a crítica dos seus irmãos. A segunda, ele enfrentou a crítica do rei Saul. E a terceira, ele enfrentou o próprio Golias. Antes de Davi receber a coroa de rei, antes de Davi receber o trono de rei, ele foi perseguido durante 10 anos pelo rei Saul, perseguido a ponto de Saul tentar matar Davi. Davi enfrentou tempestades terríveis em sua vida, mas ele não desistiu do projeto, ele não desistiu do propósito. Então, quando Davi se dispôs, ele enfrentou obstáculos. Quando Neemias disse: eu vou reconstruir as muralhas de Jerusalém, rapidamente se levantaram Tobias e Sambalate contra Neemias. Quando Jesus saiu das águas para exercer o seu ministério de 33 anos e 6 meses, a primeira coisa que aconteceu foi o encontro com o diabo, lá no deserto, capítulo 4 de Mateus. Se você está decidida, se você está decidido realmente a exercer o teu chamado, a palavra de Deus para o teu coração é essa: te prepara para a oposição, te prepara porque vai se levantar Tobias, te prepara porque vai se levantar Sambalate, te prepara porque vai se levantar Saul, te prepara porque vai se levantar o diabo, Satanás, contra a tua vida. Mas o salmista já dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque João disse que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então aceita, recebe o chamado, faz a obra, porque Deus é contigo. Há pessoas que, quando elas estão perto de serem bastante usadas por Deus, passam a luta, né? Passam a luta. Quando elas estão perto de receber uma grande vitória, meu Jesus, vem cada tribulação que você pensa assim: olha, não é possível. Deus só pode ter uma bênção muito grande para mim aí na frente, porque a gente não pensa isso, né? Tem pessoas que passam antes, mas fique atento no que eu vou te dizer. Tem pessoas que passam por essa prova, por esse desafio, só depois. Lembra de Elias? Foi pregado ontem aqui, né? O que Elias fez? Elias orou, desceu fogo do céu. Elias orou, e Deus abriu
o Jordão. Elias clamou a Deus, passou 3 anos e 6 meses sem chover. Elias, o profeta do fogo, eita glória! Só que quando Elias ora para Deus mandar fogo do céu, o fogo desce, coisas extraordinárias acontecem. Daqui a pouco se levanta Jezabel contra o profeta Elias. Em um dia Elias enfrenta 850 profetas e não desiste, até zomba dele, né? Deles. Mas no outro dia, onde é que ele está? Na caverna. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 5,17 que Elias era homem sujeitos às mesmas paixões que nós. Elias, ele tinha corpo fragilizado como nós, ele tinha alma como nós, sentimento como nós. O mesmo Elias que era forte como um leão, no outro dia ele estava manso como um cordeiro. Isso é normal na vida de qualquer crente. Essa tempestade aqui foi o diabo que causou. O que é que você tem que fazer quando for o diabo? Você tem que fazer como Jesus fez. Tem que repreender, mandar embora em nome de Jesus. E a última tempestade, qual foi? A tempestade natural. Aquela tempestade que Jesus não estava no barco. Jesus ficou orando no monte. Os discípulos entraram no barco. Onde é que está escrito essa passagem? Marcos capítulo 6, versículo 47 a seguir. Jesus estava orando, os discípulos sozinhos no barco, veio uma tempestade. Essa não foi causada pelo diabo, foi uma tempestade natural. Jesus, ele se aproxima, os discípulos gritam e dizem: é um fantasma. Jesus diz assim: não, não é fantasma não, sou eu. Não precisam temer, não fiquem com medo. A passagem vocês conhecem. Jesus chega, acalma a tempestade, vira tudo bonança e o nome dele é glorificado. As tempestades naturais que vêm sobre as nossas vidas pode ser culpa de alguém que não foi você, alguém que está do teu lado. Como é que alguém toma uma decisão que me afeta na parte da política, nos governos? Por exemplo, a Bíblia diz que o justo é que tem que governar. Está lá em Provérbios. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando é o ímpio, o povo padece. Então tá, aí como é que você é atingido? Você vai lá e vota no justo. Mas alguém que está do teu lado, vai lá e vota no ímpio. Então, 10 pessoas votaram em uma pessoa honesta. 20 pessoas votaram em uma pessoa desonesta. Em outras palavras, vocês 10 que votaram na pessoa honesta vão sofrer por causa das 20 pessoas que votaram na pessoa desonesta. Aí daqui a pouco o país entra em uma crise de desemprego por causa da corrupção, entra em uma crise de fome por causa dos maus que estão governando. Mas a culpa não é sua, a culpa é de quem está do teu lado, que votou errado. Então pode sim, mesmo você sendo crente justo, ser atingido por decisões de pessoas que estão ao teu redor. Aí tá, você vota em alguém que apoia o aborto, a liberação de drogas, o kit gay nas escolas, todo tipo de criminalidade, de bandidagem, que apoia a pedofilia. Aí depois, você não vai reclamar e falar assim: olha, eu não aceito esse tipo de ensino para os meus filhos lá na escola. Mas se foi você que colocou o camarada lá para criar as leis, você não pode nem reclamar, porque foi você que votou errado. Então pode surgir uma crise na tua vida que não foi você, que procurou, foi pessoas que esteve ao teu lado. Mas independente de crise política ou de ordem natural, hoje você vai sair daqui entendendo: quando Deus permite, é para te abençoar, é para te erguer, é para te levantar. E você não pode, em hipótese alguma, murmurar quando coisas ruins acontecerem na tua vida, porque se as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida foi você que atraiu, te arrependa hoje e volte a fazer o que é
é certo. Se as coisas ruins que aconteceram estão acontecendo na tua vida, foi o diabo que proporcionou, expulsa ele em nome de Jesus. Mas se as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida, é Deus te provando, assim como ele provou Jó, você vai se jogar na cinza e vai dizer: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vai dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra, e em minha carne eu ainda verei a Deus.